Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de aprendizado de máquina. O nosso foco da aula de hoje é apresentar aí o resumo dos principais aspectos e propriedades aí estudados em aula sobre os métodos de classificação com foco aí no KNN, o método dos vizinhos mais próximos, ok? Então esse vídeo é curto, a ideia do algoritmo é simples, né? A ideia do algoritmo do KNN é um algoritmo muito simples para fazer a classificação de pontos. Tá? E aí, normalmente, ele é definido como algoritmo de tipo supervisionado. Tá? Por que tem que ser um algoritmo supervisionado? Porque no KNN, cada ponto ou cada conjunto de atributos que compõem os dados do nosso problema tem que ter sido aí previamente identificado como pertencente a uma classe, a um tipo, um grupo, ok? E as instâncias que têm que ser classificadas, ou os dados que são desconhecidos pelo sistema e precisam ser classificados, a classificação delas se dá de acordo com o grau de similaridade ou distância, tá? Em relação aos vizinhos mais próximos daquele ponto em questão. Tá? Então, o critério aqui para identificar o classificador, a classificação do ponto, também é um método de distância similar ao que nós vimos aí para os métodos de clusterização como o K-means. Tanto que normalmente esse método KNN dos vizinhos mais próximos ele é estudado junto com o de clusterização K-means porque ambos utilizam aí critérios de agrupamento por distância. A diferença básica é que o K-means ele é não supervisionado, é um clusterizador, é um algoritmo de clusterização, enquanto que o KNN já é um método de classificação. Tá? Então, vamos entender aí a mecânica de funcionamento desse algoritmo. Tá? Basicamente, para a gente poder classificar um parâmetro, um exemplo, né, desconhecido, um conjunto de dados desconhecido do sistema usando o KNN, a partir do momento em que você apresenta esse dado desconhecido ao sistema, ele começa a calcular a distância de todos os pontos conhecidos em relação a esse ponto. Então ele calcula a distância de um ponto próximo a ele, depois ele pega o outro ponto e calcula a distância, pega mais um e tem que fazer isso para todos os pontos da base de conhecimento do sistema. Tá? A partir do cálculo da distância de todos os pontos, o algoritmo escolhe ou seleciona os k vizinhos mais próximos, daí que vem o k do KNN, aqui é nearest neighbors ou vizinhos mais próximos. Então o algoritmo ele identifica os k vizinhos mais próximos e efetua uma votação. E a partir do rótulo, né, da identificação da classe desses vizinhos, é que o algoritmo decide qual vai ser a classe a ser identificado o ponto desconhecido. É por uma votação, porque para um determinado número de k você pode ter objetos de classes diferentes próximos do elemento, e aí você tem que fazer uma votação simples, onde a maioria dos rótulos vai declarar o vencedor para a classificação do parâmetro, tá? Desconhecido. E aí, o que acontece? Nós temos alguns aspectos desse algoritmo que são importantes mencionar. Primeiro, o ideal é que o valor de k seja então um valor ímpar, porque já que eu vou ter que fazer uma votação, eu evito empates. Tá? Se a gente pegar valores muito baixos de k, a gente pode ocorrer aí o que se chama de ruído, né? A classificação pode ser afetada por outliers. Tá? Enquanto valores altos do k, aí pode gerar muita interferência dos vizinhos, porque se você tiver valores muito altos, você vai pegar um conjunto muito grande de dados que podem ter rótulos diferentes. Tá? Vamos ver aqui nessa figurinha uma forma de identificar isso. Tá? Esse aqui, aqui no meio é o nosso parâmetro desconhecido, e, por exemplo, se a gente aplicar o k igual a 1, significa que o algoritmo vai medir a distância desse ponto desconhecido com relação a todos os pontos. Tá? Ele sempre mede em relação a todos os pontos e pega
os K vizinhos mais próximos. No caso aqui seria 1, o vizinho mais próximo é esse, ele identificaria esse ponto desconhecido como esse valor aqui, no caso o quadrado vermelho. Tá? Se a gente passar a utilizar um K igual a 3, então pegando os vizinhos mais próximos com K igual a 3, nós teríamos esse ponto que já tinha sido classificado, mais esse e esse aqui também. E com a votação majoritária, a gente teria dois triângulos, né, dessa classe contra um quadrado vermelho. O algoritmo, então, ele decidiria que esse ponto desconhecido faz parte, então, desta classe aqui. Tá? Independente da distância deste ponto a esse, quando eu escolhi K igual a 3, o que conta é a votação majoritária. Tá? Se eu aumentar o K para 7, por exemplo, aí nessa configuração que está aqui, na votação majoritária, esses 4 aqui vão impor a decisão do sistema de que esse ponto desconhecido então passa a pertencer à classe dos quadrados. Então, nesse exemplo simples, dá para perceber que o algoritmo ele é sensível à variação dos valores. Então, como a gente tem aí um conjunto de dados com classificação prévia, né, com rótulos prévios, o ideal é realizar alguns testes variando-se o K para ver como se comporta o algoritmo e, de preferência, apresentando para ele alguns dados para os quais a gente também conhece a resposta. Né? Se nós já conhecermos o valor dessa instância desconhecida, a gente pode utilizar esse conhecimento para aferir aí a precisão do algoritmo. Tá? Se a gente já souber de antemão a qual classe o KNN deveria classificar este parâmetro, a gente consegue verificar se ele está acertando ou errando e ajustar aí de acordo com a quantidade do K. Ok? Bom, essa aula aqui era mais curta, o algoritmo ele é bem simples, então eu já vou ficando por aqui. Guardo vocês aí nos próximos vídeos e um abraço a todos, até a próxima.